Bom, nós vamos falar também agora de um assunto bastante interessante, que é o seguinte. É uma proposta de legalização dos jogos de azar. Para isso, nós convidamos aqui a deputada Renata Abreu, que é deputada pelo PTN aqui de São Paulo. Deputada, muito obrigado pela sua gentileza. Obrigado por ter vindo. Boa noite, deputada. Estar aqui Igualmente, contigo, prazer. Obrigado. Deputada, como é que é o projeto exatamente? Olha, eu propus um projeto de lei para a gente tratar da regulamentação dos jogos de azar. Na verdade, é para levar o tema em discussão, né? E com esse projeto nós conseguimos forçar a criação da comissão especial para se debater o tema, né? Existem diversos assuntos no Brasil que ficam por anos e anos sem discutir. E a democracia sem discussão, sem debate, não é uma democracia plena. Então, nós temos que superar isso, a discussão, o voto e realmente enfrentar a questão, que eu não falo nem que é legalização, é a regulamentação de algo que já existe, né? Então, o debate ele é válido e o projeto visa justamente estimular para que o Legislativo exerça a sua função de discutir a matéria. Agora, deputado, o que é exatamente um jogo de azar? É como chama, aquelas 3 nozezinhas que esconde o feijãozinho de baixo e a gente mexe rapidamente assim? Eu falo, pode ser um jogo de azar ou pode ser um jogo da sorte. É um né? jogo da sorte, exatamente. Mas é uma discussão que, por exemplo, a questão do pôquer, existe muito debate em cima se é ou não um jogo de azar ou de estratégia. Ah, é? O pôquer, existe discussão sobre isso? Muitas discussões, né? Se é um jogo de azar ou um jogo de estratégia. Porque você tem a opção, inclusive, de não entrar no jogo quando você vê as suas cartas. Então, existem muito debate em cima dessa questão também, né? E no momento de crise que o Brasil vive, eu acho que nós temos que partir do pressuposto hoje que não podemos mais aumentar impostos, não podemos mais onerar a classe produtiva do Brasil. Então, nós temos que criar alternativas de arrecadação e de geração de emprego nesse momento que o Brasil tanto precisa, sem onerar o sistema produtivo, que é justamente a riqueza do nosso Brasil. Agora, deputada, quando a gente fala, então, volta dos jogos, a gente está falando também dos bingos que foram fechados aí já há alguns anos. Sim, para você ter ideia, Heródoto, hoje a legalização do bingo geraria mais de 5 mil casas abertas e mais de 400 mil empregos de 400 famílias. mil no país todo? 400 mil empregos, né, que poderiam ser gerados com a legalização do bingo, só do bingo. Né? Então, eu acho que é uma alternativa contra essa crise que nós estamos vivendo, né, que está afetando famílias. Eu acho que é um debate importante, é uma alternativa e nós temos que discutir. Né? Agora, deputada, aonde vem a resistência contra os jogos? Porque eu me lembro de ter olhado lá atrás, né, lá por volta de 1940 e poucos, quando os jogos foram proibidos do país. Acho que foi no governo do Dutra, salvo engano, não é verdade? Pararam muitos anos. Depois nós tivemos os bingos, aí os bingos fecharam também. De onde vem essa resistência? Olha, da moralidade, é da tradição do país, é uma questão religiosa? O que é isso aí? Boa pergunta. Quando eu entrei com o projeto, que eu fui protocolar o projeto, até a consultoria legislativa, mas você vai protocolar isso? Eu falei, mas qual o problema? Eu não via, né, a maldade. Muito se diz que é a questão da falta de fiscalização, de controle, a lavagem de dinheiro, mas eu acho que o Brasil hoje, dizer que o Brasil não tem competência para fiscalizar e controlar os jogos de azar, não me parece sensato. Um país que controla 450 mil urnas eletrônicas e divulga em menos de 5 horas. Hoje, a Caixa Econômica Federal, para você ter ideia, opera via Brasília 34 mil terminais instalados em mais de 12 mil lotéricas, instalados em mais de 4.500 municípios. A Receita Federal do Brasil, hoje, é uma das que mais surpreende pela sua competência e controle de fiscalização. Então, dizer que o Brasil não tem competência para fiscalizar, para controlar, não me parece prudente. Né? Mas é um dos argumentos. E outra, que o brasileiro é um povo conservador. E aí tem uma questão moral, religiosa, que vai muito no debate. E aí, para não gerar polêmica, não se discute. E é isso que eu sou contra. Nós temos que discutir, nós temos que enfrentar os problemas. Agora, quando a gente fala, por exemplo, em jogos de azar, a gente não fala que a loteria é um jogo de azar. Né? E quem é o grande explorador da loteria é aquele que não quer os jogos de azar, que é o Estado. Concordo. Não é verdade ou não? É isso mesmo. Não, porque eu acho que eu devo ter lido isso há um tempo atrás. O Adam Smith dizia que a loteria é o imposto dos tolos. Eu já falei isso aqui, já mandaram um monte de zap falando aí a respeito. Mas eu digo, porque a loteria é um jogo de azar, não é verdade? E é um monopólio, né? Não. E é monopólio do Estado.
Para você ter ideia, hoje a arrecadação do jogo ilegal, clandestino, é quase o dobro do jogo legal gerado pelas lotéricas. Né? Mais ou menos 12 bilhões é a arrecadação das lotéricas e o jogo clandestino hoje arrecada 18 bilhões. Então, seria uma arrecadação que poderia estar vindo para o governo. Hoje o brasileiro recorre a países, né, vizinhos, Paraguai, Uruguai, Chile, e deixam esse recurso que poderia estar aqui dentro fora. A própria internet já ultrapassou as barreiras. Sem dúvida. Né? Aqui você entra num site e joga pôquer, joga bingo em qualquer lugar do mundo. E para onde vai esse dinheiro que poderia estar sendo investido aqui? Na educação, na nossa saúde. Né? Eu acho que nós temos que realmente virar a página e debater. Deputado, os nossos internautas e telespectadores também têm perguntas a fazer. Ótimo. A Bárbara vai fazer. Bárbara, pois não. Boa noite, deputada Renata. Boa noite. O Henrique Jorge da Silva, de Balneário Camboriú, Santa Catarina, pergunta por que o governo não se interessa em cobrar os impostos atrasados dos bancos, ao invés de mandar a conta para o povo? Olha, na verdade, o sistema bancário hoje... Eu entrei agora na Câmara, né? Minha primeira legislatura. Fui eleita agora. Pelo PTN de São Paulo. Pelo PTN de São Paulo, um partido pequeno. É minha primeira legislatura. E muita coisa a gente está vivenciando ali, eu estou vendo. Inclusive, eu até abri um blog que eu coloco os bastidores da Câmara para mostrar para as pessoas o que é aquilo. Ali existem conflitos de interesse, né, enormes. Por exemplo, a própria questão dos jogos de azar tem muito a questão religiosa envolvida. Né, os bancos têm muita influência ali dentro também. Então, muitas das restrições, às vezes, são composições políticas, o que é ruim, mas existem, é um fato. Né? Então, muitas das coisas que não avançam, justamente por essas composições políticas, por interesses privados, interesses próprios, interesses partidários, e eu concordo que é um grande desafio para o Brasil sobrepor as questões partidárias e políticas pela causa social, pela causa econômica do país. Deputada, quando a gente fala então em reabrir, no caso seria reabrir jogos no Brasil, a gente está falando também da possibilidade dos cassinos voltarem como eles existiram no passado? Sim. O debate, a discussão vai gerar em torno de tudo. Pode ser que não, pode ser que sim. Existem diversos projetos tramitando na casa. Hoje se criou uma comissão especial para debater o tema. Então, acumulou-se mais de 8 projetos, né? E cada um fala de um tema, né? O meu projeto em específico abrange todos os setores, inclusive cassinos. Não que seja isso, mas nós temos que discutir, né? A maioria deles, sim, inclusive por meio de licitações, como forma do próprio Estado selecionar essas empresas especializadas para prestar esse serviço e poder ter um controle melhor da arrecadação. Então, os cassinos também é uma Poderiam alternativa. voltar? Sim. E aí nós teríamos cassinos para qualquer cidade brasileira, ou poderia ser, por exemplo, Manaus, ou não sei aonde? Esse é outro assunto que nós debatemos muito. A possibilidade da legalização do jogo permite que nós incentivamos algumas cidades que precisam de atrativo turístico, né, que precisam dessa arrecadação. Então, é uma forma de fazer uma descentralização econômica, de estimular cidades mais pobres e, sem dúvida, é uma grande alternativa para esse problema de falta de arrecadação nos pequenos municípios. Né?